Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe para vocês uma opção de um emulador totalmente virtual, que é o Roberta Lab, onde vocês poderão trabalhar o conceito de robótica educacional com um robozinho virtual, certo? Então, para que a gente tenha acesso a essas informações, a esse conhecimento, eu vou abrir para vocês aqui o programa, que é o Open Roberta Lab. O meu já está salvo, mas vocês podem digitar aí no navegador de vocês lab.open-roberta.org, e aí quando vocês abrirem, ele vai aparecer aqui essa tela inicial de escolha o teu sistema, ok? Então, o sistema que nós vamos escolher é um sistema que é possível trabalhar programação com o Lego, que é o EV3, né? O software EV3. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a opção de EV3 virtual com Roberta Lab, ok? Então a gente clica aqui, nós temos aqui algumas versões do EV3, e aí a gente vai escolher essa opção aqui que é a mais atual. Quando você abrir, a sua tela vai ser exatamente igual a essa, tá bom? Então aqui em cima nós temos a opção de editar, onde você vai poder abrir um novo programa, exportar, copiar o código, salvar. Aqui onde tem EV3 é a opção de robô, certo? Então a gente pode escolher outros, por exemplo, o NXT, mas no nosso caso nós vamos trabalhar aqui com o EV3. Aqui em opção de ajuda você pode pesquisar algumas outras coisas, algumas informações, é bem interessante. Na guia do utilizador, no menu utilizador, você pode criar a sua conta dentro do Roberta Lab. E dessa forma, todas as programações que você realizar, elas ficarão salvas sem que você precise salvar no seu computador, no seu celular, ok? Na galeria, nós temos a opção de programações que são feitas e compartilhadas por pessoas de todo o mundo. Então, quando você clica nessa opção, ele vai abrir aqui para vocês algumas opções de programações que foram realizadas por outros usuários, certo? Então, quando você clicar aqui, você vai ver uma diversidade de programação e isso é muito bacana. E aqui, nesse globinho aqui, na linguagem, o meu já está em português, lembrando que é português de Portugal, então algumas palavras ela vai estar escrita como o português de Portugal. Aqui ao lado, onde tem programa, né, nós temos duas guias, a guia 1 e a guia 2. Essas guias, vocês vão notar que elas são bem parecidas com as tabelinhas de bloco de programação lá do EV3, do software EV3, certo? A opção 1 ela é mais básica e a opção 2 ela tem um pouquinho mais ela é mais avançada, não tem mais dificuldade, na verdade ela é até mais fácil. Com o tempo vocês vão notar isso. E aqui em configurações do robô, nós temos a caixa de comandos do nosso EV3. Com o material físico, né, com o kit Lego, nós temos o bloco EV3, o bloco inteligente, onde é possível conectar, quando a gente constrói um protótipo, os sensores, as 4 entradas de sensores e as 4 entradas de motores. Aqui no Open Roberta Virtual é semelhante. Então, para que serve essa guia aqui? Para que eu preencha com os dados que vai ser executado com o meu robô, com o meu carrinho, certo? Então aqui, ó, o diâmetro da roda aqui ele está de 5,6 centímetros, eu posso colocar isso aqui para 5, arredondar. E a distância entre o centro das rodas está de 18. Se eu quiser, eu posso colocar isso aqui para 10, vai ser o eixo entre uma roda e outra, ok? Então aqui, voltando para as guias, nós temos ação, sensores, controles, lógica, matemática, texto, cores e variáveis. Na opção variáveis nós não temos nada aqui, porque essas variáveis elas serão criadas a partir de comandos que vocês poderão criar. Aqui na opção 2 nós temos também ação, e aí nós temos mais opções: mover, atuar, ecrã, sons, luzes, sensores, controles, lógica, matemática,
opção de texto, quando a gente quiser fazer aparecer algum texto no nosso bloco inteligente, listas, cores, variáveis, funções e mensagens, ok? Inicialmente eu vou ficar aqui com a guia 1. Aqui do lado direito, nós temos também algumas opções, certo? Estamos exibir aqui informação sobre o programa, certo? Nós temos o código e o que vai nos interessar aqui é essa guia onde tem escrito sim, que é o simulador que vai ser programado por vocês e executado sem precisar instalar ou sem precisar de um kit físico da Lego, por exemplo. Então aqui nós temos, aqui embaixo nós temos a opção de play, nós temos a opção de V3, que é para fazer aparecer aqui na tela o nosso bloco, certo? Essa opçãozinha aqui, ela vai abrir essa caixa com informações sobre o robô, sobre o motor, sobre o sensor. Então se eu passar ele aqui por cima, ele vai me dizer que o sensor de cor está identificando a cor azul, certo? E assim por diante. Essa outra opçãozinha aqui, eu faço o robozinho voltar para uma posição inicial dentro do tapete. Na parte superior nós temos aqui a opção de mudar de ambientes, certo? Então eu posso ter essa opção também de mudar de ambiente e criar programações a partir de cada um deles. Essa outra aqui é muito interessante, eu posso, além de mudar, eu posso criar o meu próprio ambiente usando um editor como o Paint ou o PowerPoint ou um outro editor de imagem qualquer que vocês possam ter acesso. Vocês podem criar um tapete e subir aqui, tá bom? Vocês também podem fazer o download de um simulador, tá? Então quando vocês criarem, vocês podem deixar salvo Aqui a gente pode trocar essas formas. Então, olha só, eu posso colocar mais opções, certo? Então essa aqui é uma atualização que não tinha ainda. Então eu posso colocar triângulo também, certo? Antes nós tínhamos apenas o quadradinho, então esses espaços aqui, são esses meios físicos, eles podem ser utilizados para fazer ele parar, para fazer ele girar e tudo mais, certo? Então aqui eu posso fazer o que? Eu posso também colorir esses formatos, eu posso fazer esse misto, certo? Então aqui eu tenho uma opção de fazer isso. Então se eu quiser criar novos percursos, eu vou colocar o guia aqui em uma opção branca para vocês verem. Então se eu quiser colorir, eu seleciono aqui, ok, então pronto, faço isso aqui a mesma coisa e vou fazendo essa opção. Então para que serve isso? Essa opção ela serve para, por exemplo, se eu crio uma programação onde ele vai encontrar esse obstáculo aqui dentro do tapete, ele vai identificar e vai identificar a cor. E a partir daí ele vai poder fazer, realizar ações a partir da minha programação com as cores. E aí se eu não quiser, no caso, se eu quiser excluir, é só vir aqui na lixeira, ok? E deletar os obstáculos que eu coloquei aqui. Então eu vou voltar aqui para esse tapete inicial. Vou deixar ele aqui para mostrar uma programação simples. Aqui dentro do tapete, esse quadrado azul, ele serve como uma barreira, como um obstáculo. E vocês observem que cada vez que eu mudo, olha só, o sensor ele fica tentando identificar. Então, dessas linhas aqui, uma vai ficando mais escurinha de acordo com o obstáculo que eu vou mudando, porque o sensor ele tenta identificar. E se eu quiser ver isso funcionando na prática, eu apenas clico aqui, ó, e aí eu vejo o sensor identificando essa distância. No caso, o sensor está na porta 4, né? E a distância do obstáculo ela vai mudando, certo? Então agora a gente vai fazer um exercício simples. Vou demonstrar para vocês um exercício bem simples. Eu quero que o meu carrinho, ele ande para frente e por uma determinada velocidade. Então eu arrasto aqui, quando eu encaixo o bloco, vocês notem que aparece aqui tipo uma linhazinha,
unindo os dois. Então ele vai, o que é que essa ação está dizendo? Que quando eu iniciar, meu robô ele vai mover para frente com velocidade 30, que eu posso colocar 60. Em uma distância, eu vou colocar 60 também. Então a gente tem que observar sempre que a velocidade ela vai ser proporcional a essa distância, tá? Então quando eu dou play, olha só o que é que acontece. Então ele vai andar, no caso vou voltar aqui para mostrar para vocês novamente. Essa velocidade ela vai ser proporcional aos centímetros que eu estabeleci. Então se eu colocar que ele vai se deslocar na velocidade 60 durante 20 centímetros, ele vai fazer exatamente isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou deixar para vocês um pequeno desafio para que vocês possam aí executar a partir das casas de vocês usando o emulador Open Roberta Lab. Um abraço e até mais!